Um ano depois encerramos os 900 anos de Almedina, as comemorações dos 900 anos de Almedina, também com as telas da Crisanjinha. Pelo meio tivemos variedíssimas manifestações culturais, conferências, falámos e discutimos sobre Almedina. Tivemos também, obviamente, o problema do Covid, que nos interrompeu estas celebrações a meio. E estou aqui apenas e só para agradecer às pessoas que estiveram presentes, agradecer às pessoas que nos ajudaram, agradecer em particular a duas pessoas, tenho que agradecer em particular a duas pessoas, ao Dr. Carlos Encarnação, que foi o Presidente da nossa Comissão de Honra e que nos ajudou imenso e que me ajudou a mim muito a perceber melhor o território da Almedina. Tenho que agradecer também à arquiteta Isabel Anjinho, por toda a Presidente da Comissão Executiva, que foi inexcedível no seu trabalho também, e nos ajudar na parte das conferências, de um trabalho mais de sapa também histórico. E depois deixar um pequeno agradecimento, mas um grande agradecimento a todos os antigos presidentes da Junta de Almedina e a uma pessoa em particular, tenho que destacar, que é a professora Palmira Pedro, que me ensinou também muito sobre este território, sobre Almedina. Espero que gostem deste comentário, espero que tenham usufruído destes 900 anos para conhecer um bocadinho melhor do nosso território. Nós continuaremos por cá a ajudar a cidade, o terreno e a área de Almedina a desenvolver-se. Bem-aja. Ser salatina era, antes de mais, viver na Alta e pertencer ao grupo dos residentes permanentes que existia aqui na Alta. Grupo esse que convivia com outros dois grupos. O grupo do topo, que era constituído pelos professores da universidade e pelas famílias de nome mais ou menos sonante que aqui existiam, que não se misturavam com ninguém. O Chibata é um indivíduo que viveu na zona da Sé Velha, Almedina, em Coimbra, e que pelos anos 40, 50, mas mais pelos anos 50, se começaram a reunir no Largo do Cinema Sousa Bastos e começaram a organizar um grupo em que entravam só rapazes, só homens, e que deram o nome de Chibata. Eu nasci aqui mesmo, nasci em casa, ali perto da Sé Velha. Nasci em casa, por isso nasci mesmo aqui, mas fui criada aqui no Arte Almedina pela minha avó materna. Eu vim em 66 para Coimbra e acabei por cair logo aqui, e realmente aqui foi a minha escola política. Isto realmente, a Sé Velha sempre teve muitos comunistas, mas comunistas de raiz de trabalhadores, mas trabalhadores com uma formação intelectual fora da média, que era aquilo que me surpreendia bastante. Eu nasci e vim e cresci até aos meus 18 anos na Coraça de Lisboa, que se insere dentro do perímetro de Almedina. Eu vim para aqui com 3 anos de idade, ali para Fernando de Tomás, aqui a rua Fernando de Tomás. Ser salatina também era um estado de espírito, baseado primeiro no orgulho de ser da Alta, mas fundamentalmente numa solidariedade, num conhecimento mútuo. Digamos que na Alta todos se conheciam. A Alta era uma aldeia dentro da cidade, delimitada pelos muros da Coraça, que tinha um momento alto de convívio entre si, que era as fogueiras de São João. Que pensa-se em relação a um indivíduo que apareceu em Coimbra, que ninguém sabe muito bem quem ele era, mas pensa-se que oriundo do Brasil, que só autodenominava de Chibata. E eles começaram a chamar-se os Chibatas, e os Chibatas ficaram. Sei, tinha alguns 30 anos, vim para a escola de Almedina, empregada. Esta escola aqui atrás? Esta escola daqui. Olha, o melhor foi vir para cá, não é? Pronto, que era difícil vir para as escolas, era difícil, só com grandes pedidos. O meu lugar foi criado, mesmo pelo Ministro da Educação.
E ele é que fiz um grande pedido, não é? Fizeram por mim, e ele abriu um lugar para mim aqui. As minhas primeiras memórias são memórias que remetem para a escola, para uma escola, a Escola de Almedina, uma escola bastante antiga, degradada, mas com muito calor humano que era conferido pelos professores e pelos auxiliares. Por acaso aqui na escola havia boas professoras. Era a doutora Olímpia, a professora Olímpia, era a doutora Teodora, era a dona Manuela, era o professor Pita. Epá, que era de gancho. Mas bom professor, o professor Pita era bom professor. E eram muitos, e o professor Beirão. Foram aqui os meus primeiros amigos, havia de facto um ambiente muito especial na Alta, um ambiente que depois eu vinha estudar e vinha compreender e investigar também, e que remete para os Salatinas, e que remete para um ambiente de várias famílias que se articulavam entre si, havia uma solidariedade muito grande. Andei aqui na escola de Almedina, então a minha infância foi passada a descer e subir as escadas de quebra-costas. Eu era uma miúda, fui aqui criada, como já te disse, com a minha avó Natália e o meu avô Cardoso, e velhos tempos. Essa é a parte que deixa saudades, é de brincar e dos avós. A malta da minha geração tinha o costume, por exemplo, de ir espreitar as meninas da Casa Elísio de Moura, não é? Da Casa de Infância Elísio de Moura. Chegávamos mesmo a montar uma tenda, onde é hoje o auditório da Faculdade de Direito. Aquilo estava tudo em ruínas e, portanto, estava bastante degradado. E havia esse costume, os jovens combinavam um dia e íamos espreitar por entre arbustos e com as tendas que montávamos. Eram muito bons meninos, faz de conta. Havia aqui ali está um muro que é ligado, dando-se aqui ao Nicola, agora não sei a quem é que pertence, e aquilo é um muro, e o que é que ele sabia entender? Havia um miúdo que era mesmo doido, ele era mesmo pancada, subiu para cima do muro e pôs-se assim com os braços todos assim abertos. Sou um avião. Eu quando vi ele fazer aquilo, o que é que eu pensei? Pronto, ele cai aqui na coisa, parte da cabeça. Então não é que ele se atirou mesmo. Atirou-se de lá de cima do muro para baixo. Era uma avionete, foi ao hospital porque tiveram medo que ele tivesse feito uma fratura, não é? No crânio, não é? Havia uma prática de tiro às pombas na Sé Velha, por exemplo, feito por estudantes e por pessoas residentes também, que na calada da noite pegavam numa pressão de ar e atiravam às pombas. Uma vez veio cá o bispo, e a subir as escadas e tal, ele começou, e eu olha aqui, eu estive a explicar, e depois diz assim ele para mim: olha, mas esta escola é muito velhinha. Ele mesmo para mim. Eu vou assim: pois é, senhora, é muito velhinha. E diz assim: mas digo-lhe uma coisa, mas está muito limpinha. Nunca me posso esquecer desta palavra dele. Mas está muito limpinha. Nós tínhamos brio. Eu era a Aldina, mas a Aldina já era mais tarde. A Lourdes que era a tal que ela falou, e era a Rosa era uma de Santa Clara, e era a Madalena. No meu tempo de criança, na Alta subsistiam ainda muitos artesãos. Sapateiros, alfaiates, barbeiros, marceneiros, latoeiros, tipógrafos, encarceradores, entre outros, havendo muitos que ainda trabalhavam à porta de casa à boa maneira medieval. Trabalhavam à porta e tinham a sua habitação mais atrás, no reio do chão ou no andar superior. Tudo gente com mais ou menos dificuldades, com menos do que mais. E que encaravam a vida com uma certa idiosincrasia. A do orgulho de ser da Alta e ter preocupações culturais, de que o Ateneu
aqui perto, o Grêmio ali atrás, eram na realidade os sítios onde essa vivência cultural acontecia. E o Ateneu de Coimbra foi a grande escola, a minha e a de muitos jovens que vieram para aqui. Não só no aspecto da solidariedade, na questão política. Pronto. E, na verdade, nós tínhamos aqui grandes comunistas que estiveram presos muitas vezes. A PIDE vinha fechar o Ateneu de Coimbra muitas vezes, cortava a água, cortava a luz. Mas a direção continuava, ou elementos que ficassem continuavam a abrir. Quer dizer, não há um território verdadeiramente, mas eles proliferavam ali pela zona, circulando a Sevelha. Ora, havia na Rua do Cabido, havia chibatas, na Rua dos Coutinhos, na Rua da Ilha, na Rua de São Cristóvão, as Casas de São Cristóvão, Palácio dos Confusos, ali no Casa das Cruzes, que ainda hoje lá está, e pela Coraça de Lisboa, mas não muito, porque entretanto entrava ao território dos Salatinas, e que eram dois grupos rivais, não é? Toda a cidade sabe, muito embora hoje já não existem praticamente. Quanto ao Carpa, o Carpa era um médico com um coração de ouro. Ele, onde chegava, era tão acarinhado, porque na verdade ele tinha um coração fantástico, mas era um dos líderes da UDP. E toda a gente o seguia, Mas era um anarca. Nada para ele estava bem. Aliás, uma vez a conversarmos com ele, porque éramos muito amigos, ele dizia: não me revejo nunca a ser militante de um partido. Eu sou livre que nem um pássaro. Hoje penso assim, amanhã penso de forma contrária. Não me peçam para seguir ideais, porque eu nunca sei como é que penso. Mas era realmente um homem fantástico, desprovido de tudo, desde roupas, desde tudo. Bem, mas ele era tão anarca, que um dia, às 6 da tarde, eu venho do trabalho e vou para casa, abro as janelas, como eu moro mesmo ali em frente, e vejo um grupo a cantar, um coro, e ele era o maestro, mas ele estava completamente nu. Isto às 6 e tal da tarde. Pronto. Mas isso para ele não fazia isso por exibicionismo. Fazia porque lhe apetecia fazer. Aqui na Almedina recebia uma moedinha para vir aqui ao Sr. Manuel, das amêndoas. Não só já focadas como o Sr. Manuel Carvalho ou o Sr. Manuel das Amêndoas, o Sr. Júlio dos Jornais. Era de madeira, lembras-te? Tinha um balcão de madeira com as amostras, não havia plástico. Era um papel de manteiga que fazia e depois dobrava assim em cima, tipo aquilo que agora fazem as castanhas, só com papel de manteiga. Precisamente. Eram amêndoas de chocolate torradas e havia só amêndoa torrada, tipo caramelo. Lembras-te dessas? Não me lembro de se havia mais algumas. Eu era as de caramelo, eram as minhas preferidas. Também eram as minhas. Mas também o Sr. Gonçalves, que era o gato preto, que tinha uma papelaria debaixo do Arco de Almedina e que era uma figura muito importante para os miúdos da escola, sobretudo na época de Carnaval, porque iam lá comprar as bombinhas e as coisinhas todas, e ele inclusivamente estava sempre mais qualquer coisa do que aquilo que efetivamente gostava, e portanto era uma figura sempre disponível, muito afável, que fazia aqui parte deste ambiente familiar. Quanto à Praça Vermelha, ela não é realmente oriunda dos comunistas. Passado, penso que fins de 74, princípio de 75, alguém imaginou que tinha que se limpar o Largo da Sevelha dos comunistas, que no fundo não eram. Eram mais da UDP. Agora, fazendo uma retrospectiva, as pessoas mais velhas não eram muito simpáticas daqui da zona. O único simpático era o Sr. Artur, não é? Mas o Sr. Artur era aquela coisa, não é? O Sr. Artur era o médico de serviço aqui da Alta, mas
resto, boas infâncias aqui passadas. Foi aqui que eu conheci o Sr. Artur. Sr. Artur. Era o Ai Jesus daqui da rua. Ele é que ajudava os meninos quando caíam, ele é que fazia isto, é que fazia aquilo. Vamos ao Sr. Artur, vamos ao Sr. Artur. Qualquer coisa que acontecia era ao Sr. Artur. Ele era uma joia, mesmo uma pessoa boa, boa, boa. Olha, ele fazia perfumes, ele fazia águas de colónia, ele fazia medicamentos para isto, para aquilo. Eu trazia os miúdos quando havia qualquer coisa. Vamos ao Sr. Artur. Lá vinha a gente ao Sr. Artur. O Sr. Artur era uma joia e pronto, era mesmo boa pessoa. E então fez-se uma missa aqui e nesta porta veio o bispo dizer a missa. Quando saiu, houve troca de... Ou o bispo ou alguém lá deve ter respondido mal, deu uma bufetada no bispo. Pronto, e a partir daí, pronto, então a Praça Vermelha tinha que ser limpa. Fazia parte deste ambiente aqui muito, muito especial, que era o ambiente da Alta, em rivalidade com a Baixa. Também é importante dizer isto, porque os miúdos da Alta tinham rivalidade com os miúdos da Baixa. Não é? Havia aqui uma rivalidade salutar, que era depois experienciada e vivenciada, seja nos jogos de matraquilhos, fosse nos jogos de futebol, fosse no Berlinde, fosse mesmo em jogos de futebol de salão ou torneios, havia sempre esta coisa, tu és da Alta e eu sou da Baixa, não é? E nós depois, quando atravessávamos o perímetro, que era definido pelo Arco de Almedina, era como se entrássemos numa outra cidade. Eram duas cidades que estavam aqui, a velha e a nova, digamos assim, a antiga e a mais recente. E essa rivalidade entre os jovens era interessante, porque muitas vezes dentro da cidade, dentro das muralhas, dentro da Almedina, não éramos assim tão solidários, mas fora da Almedina já o éramos. O dono do Café Oásis era o Sr. Mário, que era um homem a quem os estudantes deveram muito, muito. Quando os carros da PIDE se aproximavam, o Sr. Mário conhecia os carros muito bem e ia a correr à frente, tirar comunicados, tudo o que pudesse comprometer algum estudante. No dia em que morreu o Salazar, chega à casa, ele abre aquela janela que está ali mesmo por cima da publicidade do café e começa a gritar na mesma: foguetes, venham as carpideiras todas! E continuava a berrar contra o Salazar. Nisto passa um padre e o padre, quando chega em frente à janela, vira-se para cima. Eu parece que ainda estou. O padre põe as mãos e diz: oh, meu filho, ele já pagou e nós devemos. O Mário olha para o padre: oh, seu filho da puta, se você deve alguma coisa, eu não devo nada a ninguém. E esse filho da puta matou tanta gente, já devia ter desaparecido. Por isso está a ver, o amor à Sevelha é realmente, o meu marido nunca quis sair daqui e eu também, só para a coxada. Gostaria ainda hoje aqui de sublinhar uma coisa, que é o papel determinante que os salatinas tiveram na canção de Coimbra. Muita gente pretende ignorar este papel, mas é bom que se saiba e que se diga que salatinas foram compositores, salatinas foram executantes e salatinas foram principalmente professores de muitos estudantes e de muitos fadistas e guitarristas de Coimbra. Lágrimas
maldição de sonho e tradição. Lenta uma canção e a lua faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra é uma maldição de sonho e tradição. Lenta uma canção e a lua faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Foi uma honra muito grande participar nesta iniciativa da Junta de Freguesia de Almedina, por variedíssimas razões, mas entre elas pela questão essencial desta comemoração. 900 anos, de facto, é muito tempo. 900 anos de uma cidade e de uma área de uma cidade que depois se transformou e acabou por ser o embrião da cidade toda, é particularmente significativo. Claro, eu não sou testemunha dos 900 anos, mas sou testemunha de 74 deles. Isso significa muita coisa na minha vida. Significa eu ter percebido onde é que estava, o que é que significou esta Medina, este início da cidade, este botão de onde se desenvolveu a cidade toda. Significa eu ter aprendido o que é que aqui se passava, como é que a vida toda da cidade acabou por ser fundada aqui, como é que todas as instituições mais relevantes da cidade acabaram por ter nascimento neste território almedina, como é que ele ainda hoje é rica em história, em cultura, em manifestações artísticas, em testemunhos da história. E é tudo isso que faz um caldo de cultura essencial que não esquece nem a assistência social, nem a parte médica, nem a cultura, nem nada é esquecido porque tudo fazia parte do mundo essencial da cidade. Almedina é, neste sentido, um embrião que ainda tem vida própria, na qual ainda vive muita gente e na qual ainda muita gente labuta diariamente para conseguir ganhar o seu provento diário. E, portanto, o que acontece nesta altura em Almedina foi, ou melhor, o que tentou acontecer neste ano em Almedina, porque nem tudo conseguiu ser realizado, foi uma evocação histórica dos momentos principais da freguesia e dos momentos principais do território. O programa era muito vasto, era muito significativamente organizado. Parte dele, uma parte muito significativa, foi conseguida. Isto é, nós conseguimos trazer muita gente aqui a falar sobre a Almedina, a pensar sobre a Almedina, a escrever coisas sobre a Almedina. Eu creio que talvez a parte mais importante de todas, o objeto que ficou de tudo isto, mais significativo, tenha sido o trabalho da Isabel Anjinho sobre o Castelo de Coimbra. E bastava isso para estas comemorações terem tido o brilho suficiente para se aplicarem a um território com 900 anos como Almedina. Agradeço a todos a participação, peço desculpa a todos por não termos conseguido fazer mais, mas foram outras questões que se sobrepuseram à nossa vontade e, portanto, estamos de algum modo satisfeitos com a nossa participação e em paz com a nossa consciência em relação àquilo que seria um pecado grave de não comemorar os 900 anos do território almedina.